Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, onde meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam convosco. Vamos ouvir o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Vamos ouvir mais uma vez este breve relato do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto do Evangelho de hoje nos fala da prática do jejum. Mas é interessante perceber que o jejum não deve ser somente o jejum pelo jejum, a norma pela norma, a lei pela lei. Deve-se jejuar, então vou fazer jejum porque está na norma, está na lei e eu tenho que praticar. É interessante perceber que também a primeira leitura da missa de hoje nos fala do jejum. A primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, também nos fala do jejum. E fala do jejum como uma prática somente a norma, o cumprimento do preceito. E aí o profeta, é Deus falando pela boca do profeta: não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Ou seja, o jejum tem que brotar do coração, não somente porque é norma, não só porque é lei. E aí o profeta, Deus continua falando pela boca do profeta: acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, enfim, romper com todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrar alguém nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À tua frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Ou seja, ele vai dizendo aqui qual é o jejum que é agradável a Deus. É libertar os cativos, é repartir o pão com os famintos, é socorrer os necessitados, ir ao encontro daqueles que estão enfermos. É este o jejum que agrada a Deus. Por isso, o jejum pelo jejum, somente como prática, como norma da lei, não é isso que agrada a Deus. Também eu dizia isso na quarta-feira de cinzas na igreja, que o nosso jejum deve ser uma prática exterior que nos ajude a externar aquilo que vai no coração. A gente faz jejum para partilhar, sentir a dor do outro. A gente come menos ou a gente não come para sentir um pouquinho de fome, ser solidário com aquele que sente fome. Porque se a gente nunca passa nenhuma privação, a gente não sabe o que é passar a privação e não vai ser solidário com aquele que é sempre privado. Então é sentir a dor do outro.
Mas não é só sentir a fome como o outro sente fome, mas também partilhar aquilo que tenho com aquele que passa fome, partilhar o pão com o necessitado, socorrer aquele que está faminto, ir ao encontro daquele que está enfermo, socorrer os enfermos, partilhar aquilo que tenho e aquilo que sou com aqueles que têm menos do que nós. É esse o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Depois Jesus segue dizendo para eles: acaso se faz jejum numa bodas quando o noivo está com eles? Ora, o noivo aqui é Jesus, e ele está formando o seu povo. O povo de Deus, que é a igreja do Senhor, é a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele é o noivo, o esposo. Então, quando o esposo está presente, é bodas. Numa festa de casamento, ninguém vai para uma festa de casamento, numa bodas, para jejuar. Jesus é o noivo, está junto com a sua esposa, então não é o momento do jejum. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Talvez aqui Jesus esteja falando da sua morte cruenta, violenta, a morte de cruz pela qual ele vai passar. Ali sim eles farão jejum, ou seja, após o noivo voltar para junto do Pai, aí a noiva, a esposa do Cordeiro, jejua para estar junto dele, ser solidário com ele, na pessoa do irmão que sofre, na pessoa do irmão que passa fome, na pessoa do irmão necessitado. E jejuar requer de nós compromisso, para que tenhamos um autocontrole, um autodomínio, mas que também saibamos partilhar com os necessitados, que não jejuam por obrigação, não jejuam por devoção, não jejuam por causa da oração, mas jejuam porque lhes falta o pão. E nós, então, precisamos partilhar o pão com os necessitados, porque é esse o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, façamos o jejum, a penitência, a oração, motivados pela palavra de Deus, mas que ela nos ajude a vivenciar sempre mais o diálogo fraterno e socorrer as necessidades do meu irmão, vivendo a solidariedade, vivendo a fraternidade, buscando a paz, porque Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido, Ele fez a unidade. Vivamos a união, vivamos a paz, vivamos a solidariedade e o nosso jejum se fará frutuoso. Cristo é nossa paz. Do que estava dividido, Ele fez a unidade. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.